Isaías, também. Isaías fala assim, ó. Isaías 42, versículo 5. É o que Deus diz, é o que diz Deus. O Senhor, aquele que criou o céu e a terra, estendeu o que espalhou a terra. E tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Ou seja, a gente está avançando mais um pouco, né? E esse pensamento de que há um Criador que governa, né, que criou, que domina sobre a Terra, ele usa até uma linguagem poética aqui, né? O céu se estendeu, que espalhou, né, a Terra e tudo que nela procede que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Ou seja, ainda aqui em Isaías a gente continua com essa percepção de que Deus e nós somos coisas completamente diferentes. O homem não estava com Deus antes da criação. O homem é criado por Deus, é fruto da criação, né? Então, a própria natureza. Tá? Quando Deus cria todas as coisas, essas coisas são resultado da inteligência divina, vamos dizer assim, né? É que muitas vezes a gente acha que Deus não é inteligente. É lógico que aquilo que a gente concebe como inteligência é infinitamente menor do que a gente pode conceber. Um Deus criador, sustentador de todas as coisas é um Deus que ele não é um ser que vai realizar coisas se ele não tiver consciência daquilo que ele está fazendo. Então, a gente pode considerar isso como inteligência, né? Então, o ato criativo de Deus, ele não é um ato burro, vamos dizer assim, né? Às vezes parece que a gente concebe Deus como sendo um ser ignorante, mas ele é o Deus que criou todas as coisas, e só quem pode ter essa criatividade de fazer todas as coisas pela palavra do seu poder é que faz dele aquilo que ele é. Ele está antes daquilo que ele criou, né? Então, seria reduzir Deus a uma coisa que se realiza de forma aleatória, vamos dizer assim, né? É como se a natureza ela fosse se ajustando por si mesma, de acordo com a necessidade. Mas a gente não entende isso. Nós que cremos no cristianismo com essa concepção, a gente vai crer que Deus é o Criador, e Deus não se confunde com a sua própria criatura. Colossenses 1,16, agora a gente já está no Novo Testamento, né? Colossenses é uma carta que Paulo escreveu para uma igreja na cidade de Colossos, que era uma região da Ásia Menor, né? Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Jesus. Paulo, dentro desse contexto, desse capítulo 1, ele está falando sobre Jesus. Está falando sobre a deidade de Jesus. Então ele está chamando aos seus leitores uma compreensão de que Jesus é Deus, certo? Então nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Ou seja, se foram criadas todas as coisas nele, significa que ele é anterior à criação. E esse Cristo, que é anterior e que deu origem a tudo, junto com o Pai e com o Espírito Santo, ele é Deus. Mas ele não é esse Deus que se confunde conosco. Ele não é esse Deus que se confunde com a própria natureza. Ele é o autor da natureza, o Senhor da natureza. Então, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, tá vendo? É lógico, eles não tinham uma concepção do universo como nós temos hoje. Eles não tinham uma concepção de galáxias como nós temos hoje. Eles não tinham uma concepção de movimento do cosmos. O cosmos era uma coisa fixa para ele, né? Dentro daquilo que eles tinham como entendimento, dentro da ciência da época, o Sol se põe e nasce. Existe uma abóbada, certo? A Terra possivelmente é plana dentro desse contexto. As estrelas estão fixas. As estrelas são pontos minúsculos. Mas nós temos que compreender que isso aí é dentro da ciência da época. Eles não tinham. E a Bíblia não é um livro científico, né? Muitas vezes as pessoas questionam: mas por que a Bíblia não traz tal informação? Porque a preocupação não é essa. A preocupação primária da palavra de Deus é econômica, no sentido de que todos os eventos e todos os fatos que acontecem nas Escrituras, sejam inclusive os registros de coisas que normalmente alguém tiraria, por exemplo, os pecados do povo de Israel, o pecado de Davi, Salomão como sendo um rei super ditatorial, né, que sangrou o povo para construir o templo dele, para construir a casa dele, né, que custou vidas, custou dinheiro, enfim. A própria morte de Cristo, a Bíblia não esconde nada disso, porque todas essas coisas, elas têm um fim que é chegar até a salvação, né? E que é globalizante. Então, a Bíblia ela não vai esconder o pecado do homem, ela não vai tirar a falha daqueles que, mesmo
escolhidos por Deus, que deveriam dar um exemplo deveriam ser irrepreensíveis, deveriam ser modelo, não foram, né? O único sem pecado, Cristo. Então, a gente vê aqui, o próprio Paulo falando, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, aquilo que não está aos nossos olhos. Inclusive as questões espirituais, né? Não é só as invisíveis que nós não conseguimos enxergar com um olho natural, mas as coisas espirituais. Os poderes, as autoridades, sejam elas de nível governamental, terreno, quanto autoridades espirituais, certo? Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, tá vendo? Ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele transcende todas as coisas. Isso que o panteísmo não considera. Ele considera a imanência. Olha o que ele fala no versículo 17, Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. Ele quem? Cristo. Deus. Jesus Cristo, Deus. E nele tudo subsiste, ou seja, nele tudo se mantém. Isso é imanência. Deus, ele não é apenas Durante muito tempo, quando eu falei ali da teologia liberal, em algum momento na história, se chegou a sugerir que Deus era um Deus que tinha dado apenas uma corda no mundo e tinha deixado o mundo por conta e risco, devido à questão do mal, vamos dizer assim, né? Não se concebia, mas se Deus é bom, por que o mal existe, né? Então, se tentava dar uma explicação de que Deus simplesmente deu uma corda e o mundo se vira sozinho. Ou seja, o mundo, ele se reorganiza dentro das suas possibilidades, né? Mas isso seria fazer com que Deus não fosse imanente. Mas o texto fala que tudo subsiste nele. Eu sei que muitas vezes a gente tenta argumentar quanto à questão do mal, de que, poxa, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus permite tanta atrocidade? Por que Deus permite que crianças morram, que as tragédias ocorram? Isso aí é uma coisa que a gente pode até conversar em outro momento. Mas o que está em questão aqui é que esse Deus que faz as coisas permanecerem nele, não significa que essas coisas são ele. Significa que ele controla. O mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que mantém essas coisas. Entende? Então, esse é o grande diferencial. Hebreus 1, 10 e 12. Esse texto de Hebreus é uma citação do próprio Salmo, tá? O Salmo 102. Que ele fala assim, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus. São obras de tuas mãos. Então, a gente vê assim, no decorrer dos primórdios, dos registros bíblicos, até aqui, já por volta dos anos 60, 70, depois de Cristo, ainda há registros que enfatizam a divindade como sendo um Deus criador, um Deus que é anterior à sua criação, seja ela em que expansão for, né? É engraçado porque à medida que a gente vai descobrindo coisas, a gente acha que Deus a gente não consegue conceber a grandeza de Deus. Por exemplo, quando as pessoas estavam há 2, 3 mil anos antes de Cristo, eles achavam que aquele contexto dele era tudo, né? Os anos foram passando, eles foram tendo contato com outros povos, com outras culturas, ainda naquela região ali do Oriente Médio e o que seria a Europa. Eles achavam que aquilo ali ainda era tudo. Quando eles chegam na América, né, as invasões, dizem que é descobrimento, mas na verdade foram invasões, né? Porque já havia um povo estabelecido no continente americano. Eles vão achar que aquilo é tudo. Durante muito tempo, não sei se você lembra, mas quando eu era pequeno, o sistema solar só tinha 9 planetas, hoje tem mais. Foram descobertas mais coisas. Foram descobertas outras galáxias. Isso não anula a divindade. Isso, na verdade, só aumenta a grandeza de Deus. Isso só torna Deus maior, infinitamente maior do que nós possamos compreender, né? Então, essas descobertas que o homem faz do universo, aí a gente tem telescópios, tem o Hubble, né? Tem mais um outro telescópio que eu acho que está viajando pelo espaço. Está descobrindo coisas, mas que Deus fez. Ele não está criando essas coisas. Deus fez todas essas coisas. E esse Deus não é um Deus que se confunde com isso. Entende? Isso é a grandeza dele. A Bíblia fala que ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, né? Então, há muita coisa que talvez a gente não saiba e que talvez seja surpreendente para nós, mas que para Deus não é. Então, o cristianismo, ele, considerando todas essas questões que eu falei, ele vai nos levar a crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquilo que nos foi deixado como sendo a palavra que nos orienta e nos capacita a seguir as promessas que nela estão contidas, tá? Que é entender que Deus criou todas as coisas, Deus criou um homem, o homem pecou, se afastou, o pecado veio ao mundo por intermédio
dessa atitude do primeiro homem. E Jesus veio para restaurar todas essas coisas, restaurar basicamente a nossa comunhão com Deus, né? O texto de Paulo fala que ele veio nos reconciliar com Deus, nós estávamos como inimigos de Deus. Essa é a centralidade de toda a Escritura, né? Mas vamos caminhar mais um pouquinho.